Olá, amigos da Poletron, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Poleto e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você, na lousa, no software e na bancada, a simbologia de comandos elétricos. Começa hoje a sua carreira de eletricista industrial. Vamos ao vídeo. Bem, amigo, agora que você pretende iniciar os seus estudos em comandos elétricos, eu vou mostrar para você a simbologia. Lembrando que para você compreender e simular no software, você tem que treinar o diagrama e a simbologia. Para poder fazer o diagrama no software, para poder fazer a montagem do quadro e para fazer principalmente a manutenção em quadros que já estão montados. Desta forma, vamos iniciar os estudos sobre componentes e comandos e contatos elétricos. Em comandos elétricos, só existe dois contatos, normal aberto e normal fechado. Dessa forma, não existe mais nada além de contatos. O que muda? Muda os componentes que tem os contatos. Então, eu tenho um contator que tem contatos. Eu tenho uma seletora que eu posso colocar contatos, normalmente aberto ou normalmente fechado. Eu tenho temporizador, que eu tenho contatos que vão mudar de estado dependendo da contagem do tempo, tá? Mas em comandos, tudo só existe duas coisas. Normalmente aberto, que é o NA. Então, o NA é normalmente aberto, certo? NF é normal fechado. Normal fechado, tá? Por conta de exportação, mercados comuns, né? A gente tem o NO, que é normal open, né? Normal open e normal closed. O que é open e o que é closed? Open é aberto, closed é fechado. Repetindo, não muda nada além de contato aberto e contato fechado. O que muda são os componentes que têm esses contatos. Dependendo do componente, é uma forma de ele abrir ou não o contato. Tá? Existem componentes que têm contatos. Tá? Quais são os componentes que têm contatos? Contator, eu vou mostrar para vocês como que funciona a numeração dos contatores. Tá? Temporizador são os únicos contatos que eles contam um tempo para poder mudar de estado. Geralmente o contator, quando você energiza ele já muda de estado os contatos, que é aberto fecha, o que é fechado abre. Temporizador, ele vai dar um tempo, você tem que saber se o temporizador é on delay ou off delay, na conexão ou na desconexão. O que é o on delay? Ele vai receber uma energia elétrica, o sistema eletrônico dele vai contar um tempo e depois ele vai mudar o status dos contatos. O relé, na desconexão, você faz o que? Você energiza o componente, os contatos mudam de estado, certo? O aberto fecha, fechado abre. Depois, quando você tira a energia, ele inicia a contagem de tempo e depois os contatos voltam para o estado de repouso, beleza? Chave seletora, aquelas chaves que tem no painel, uma posição, duas posições, três posições, que é para você pegar e mudar o estado do contato de acordo com a sua ação. Tem as botoeiras também, né? O que é botoeira? Botoeira é aquela que eu aciono com um impulso, né? Nós vamos ver lá na bancada como que funciona a botoeira. Os contatos que tem são todos iguais. Aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado e aberto, fechado. Só vai mudar de acordo com o seu componente. Contator, eu energizo, ele já muda de estado. Temporizador, ele vai contar ele vai contar um tempo para mudar. A chave seletora, eu vou ter que colocar ela em alguma posição e ele vai ficar lá até que eu altere. E a botoeira, eu vou dar um impulso, o contato vai mudar de estado e quando eu soltar, ele volta para o estado de repouso. Então, existe uma diferença entre chave seletora e botoeira. Essa diferença vai ser
que eu vou ver na lógica que eu tenho que pôr lá no meu contato, tá bom? Agora nós temos componentes que não possuem contatos. Quais são esses componentes? Sinalizador. Sinalizador, ele não tem contato. Ele necessita de uma energia para poder funcionar. 24 volts, corrente contínua, 24 volts, corrente alternada, 220 volts, corrente alternada e assim sucessivamente, né? A solenoide. A solenoide é um equipamento usado dependendo do sistema hidráulico ou pneumático, para ele posicionar, né, a eletroválvula para poder deixar passar ar ou óleo, ou para poder avançar ou recuar um pistão, por exemplo, né? Então ela não tem contato. O que ela tem? Ela tem uma solenoide, é uma eletroválvula que eu energizo, né, de acordo com uma tensão que eu coloco lá, e aquele carretel da eletroválvula vai mudar de lado. Então ela não tem contato, ela necessita de uma tensão para funcionar. 24 VCC, 24, geralmente é 24 VCC, 32, 36 VCC ou 220 VCA, ok? Buzzer. Buzzer é uma campainha com um somzinho bem pequenininho, né, que é usado às vezes para fazer algum sinal dentro do painel elétrico. Campainha. Uma campainha pode ser uma campainha, não só essa campainha que a gente tem em residência, mas é uma campainha que vai me dizer qualquer coisa no processo. Então eu vou usar algum componente que tenha contato para poder acionar a solenoide, acionar o buzzer, acionar a campainha e acionar as sirenes, né? Pode ser, por exemplo, a sirene, eu posso pôr uma seletora com contato aberto, quando eu aciono, fecho o contato e aí a sirene vai estar ligada, desde que eu faça as ligações, né, a lógica do contato corretamente, tá bom? Então esses componentes não possuem contato. Nós temos componentes que têm contatos e nós temos componentes que não têm contatos. Nós falamos que tem componentes que têm contatos e componentes que não têm contatos. O sinalizador não tem contato, ele precisa de energia que talvez algum contato irá trazer para ele funcionar. Aqueles componentes que têm contatos, eles também precisam de energia para poder funcionar. E aonde que eu coloco energia nos seus componentes? Nós vamos mostrar agora a simbologia desses componentes que têm contatos, tá? Então, nós temos a simbologia aqui do quê? Do contator. Qual que é essa simbologia? É a bobina do contator. Como que o contator funciona? Eu energizo a bobina, ela cria um campo magnético e atraca os contatos. O aberto fecha e o fechado abre. Aonde que eu faço o funcionamento desses contatos abrir e fechar? Nas bobinas, né? Qual que é a simbologia da bobina do contator? É essa daqui, ó, A1 e A2, tá? Eu tenho um temporizador. Então eu tenho aqui a simbologia de um temporizador. Esse temporizador a gente chama que é o temporizador na conexão, ou seja, a gente já explicou para você. Eu energizo ele tem um circuito eletrônico, ele conta um determinado tempo e depois ele manda os contatos atuarem. É assim o símbolo, ó. É a mesma parte de um contator com um quadradinho ao lado com um X. Isso é o símbolo de temporizador na conexão. E nós temos um temporizador que é na desconexão. Desconexão. Ou seja, quando eu energizo o A1 dele, ele já muda o estado do contato. Quando eu quiser desligar ele, ele vai contar um tempo e aí depois ele retorna para o estado de repouso. Então, o símbolo dele é o mesmo do contator e mais um quadradinho todo completo, todo preto, né? Todo completo pintado de preto, que é para fazer a simbologia. Estas são a simbologia de componentes que têm contatos e como eles funcionam para esses contatos mudarem de estado. Aqui é um campo magnético numa bobina.
Aqui é um circuitinho eletrônico que ele funciona na conexão. E aqui é um circuitinho eletrônico que funciona na desconexão. Então, você sempre vai ter A1 e A2 em componentes que têm contatos para o seu funcionamento. Assim como as bobinas de cada componente têm um símbolo diferente, os contatos também têm um símbolo. Para quê? Para que você verifique qual tipo de contato que está sendo usado lá no diagrama. Se é de um contator, se é uma botoeira ou se é uma seletora. Então, eu vou deixar uma página congelada, um slide aí no vídeo, e você vai poder ver todas as nomenclaturas de cada contato. Vamos aqui mostrar para vocês o passo a passo. O contator, esse é o contato aberto. A nomenclatura é 13 e 14 para contato aberto e 11 e 12 para contator fechado. Veja, não tem nenhum símbolo associado ao contato, tá? Então, isso daqui está simbolizando o contator. Então, quando você olhar lá no diagrama e verificar algo parecido com isso, você vai ver que é o símbolo de um contato de um contator. Ou seja, alguém tem que energizar aquela bobina A1, A2 daquele contator para esses dois contatos mudarem de estado, tá bom? Outro símbolo que nós temos é o de botoeira. Na tag, que é o target, que é o símbolo do número que eu coloco aqui, né, ou da letra, que eu associo, eu também já vou saber que tipo de componente é. No caso de botoeira, eu vou usar S, né? Então, S0 é uma botoeira de impulso, que eu dou o pulso, quando eu solto o dedo, ela volta para o estado de repouso. Então, é um botão de liga. Eu aciono o contator liga, eu solto ele e fecho. Quando o contator estiver ligado, eu aciono o contato, a botoeira que tem o contato fechado para desligar. Eu desligo. Um liga, outro desliga. E eu sigo com a mesma simbologia. Aqui S0, aqui S1, então quer dizer que são dois componentes diferentes. Aqui é a chave seletora. É um Zzinho ao contrário aqui, certo? É aquela chavinha que ela tem posições, ou 0 e 1, ou 3 posições. Posição do meio é 0, para a direita é uma coisa, para a direita é outra coisa. Pode ser contato aberto ou fechado, depende da lógica do seu comando. E a simbologia é a mesma de botão, é um S, S2, S3, dois componentes diferentes. Fim de curso. O fim de curso, o símbolo é, tá vendo? Um tracinho com uma bolinha na ponta, certo? Um tracinho com uma bolinha na ponta. Isso quer dizer o quê? Que quando chega alguma coisa acionando acionando esse contato, ele vai mudar de estado e vai fechar. Aqui, fecha, abre. Eu pus S4 e S4 porque é o mesmo componente. A maioria dos componentes tem um contato aberto e um contato fechado. O com símbolo é o fim de curso. Então, quando chegar, por exemplo, a haste de um pistão, chegar aqui, a porta do elevador fechar, ou o elevador chegar no andar, ele tem que acionar um fim de curso para dizer tudo isso. Porta fechada, elevador no andar, para poder o comando cumprir com a sua lógica, tá? Então, é dessa forma que a gente simboliza o fim de curso. S4 e S4 está dizendo para mim que é o mesmo componente. Nós temos aqui a simbologia de um componente chamado cogumelo, que é aqueles botões de emergência que tem a cabeça arredondada, né? Como está aqui no desenho. Ele é bem grande, porque ele é um componente de emergência, eu tenho que bater, então ele tem a parte de acionamento bem grande. E ele também funciona como a tag dele também é o S. Aqui nós temos o contato aberto e o contato fechado. Vamos pôr os dois iguais, tá? S5 e S5. Isso quer dizer para mim que esses dois são os mesmos os mesmos componentes. Você vai olhar lá no diagrama e vai ver lá. S5 é um botão de emergência.
ele pode ter redundância, ou seja, ter dois iguais no mesmo, na mesma sequência, para poder ou um ou outro ele desligar. Em circuito de emergência a gente pode fazer isso, colocar dois símbolos em paralelo. Se um falhar, o outro funciona. Relé térmico, ele tem essa simbologia e algumas outras simbologias diferentes, tá? Cada fabricante inventa a sua. Então, o que você tem que ver é esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolo que vai me dizer se ele é do relé térmico ou não, tá bom? Então, o relé térmico, a tag dele é F, certo? E a numeração muda, não é mais 13, 14, né? É 95, 96. E o fechado, 97, 98. Então, para você ver a diferença que tem dos componentes. E o temporizador na conexão, ele vai ter o mesmo parecido jeito de fazer o contato, mas ele tem um símbolozinho aqui, ó, dois tracinhos e uma concha aqui, ó, desse lado, uma meia-lua, né, dizendo que é um contato de um temporizador na conexão. Para a conexão é assim. Para a desconexão, como é que é? Para a desconexão, a gente coloca diferente. É dois tracinhos, só que essa meia-lua é o contrário, ok? A numeração é a mesma, tá? 67, 68, só que o símbolozinho aqui é desconexão. Desconexão. Tá bom? Eu vou deixar um slide aí para você dar uma olhadinha na maioria dos contatos que a gente tem no diagrama elétrico. Um componente que a gente usa muito, né, são o sinalizador, né? O que é o sinalizador? O sinalizador, ele recebe uma tensão em cima dele, nas conexões X1 e X2, e ele sinaliza alguma coisa. O contato, o relé térmico, por exemplo, ele tem um contato fechado e um contato aberto. Qual que é a função desses contatos? Na lógica de contatos, eu posso usar da seguinte forma: ele protege o motor, certo? Quando a corrente do motor está subindo muito além da nominal do motor, ele está em sobrecarga. Então, o contato fechado abre e o contato aberto fecha. Então, quando fechar o contato do relé térmico, eu posso acionar um sinalizador e dizer defeito no motor, certo? É assim que a gente usa o sinalizador. O sinalizador não tem contato, ele só tem conexão, certo? É igual o A1 e o A2 do contator, ele precisa de uma determinada energia para funcionar. Para funcionar o sinalizador, ele tem que ter tensão aqui, né, X1 e X2. E de acordo com a função que esse sinalizador tiver lá, ou que você der para ele lá no diagrama, ele pode ser vermelho, verde, amarelo, azul, branco, né? Depende do que vai representar aquele sinalizador. Se for no caso que eu falei do relé térmico, a gente pode pôr um sinalizador vermelho, porque vermelho chama atenção de longe, e você vai saber que aquele painel tem algum tipo de defeito, tá bom? Agora nós vamos para a bancada e eu vou mostrar associando o componente ao contato que ele tem. Agora a gente vai ver qual que é o componente de acordo com o nosso diagrama. Veja bem, eu tenho aqui um contato fechado, S0, e um contato aberto, S1. Eu tenho aqui um contato de um temporizador, e aqui eu tenho os contatos normais de contatores. Aqui eu tenho uma bobina de um contator, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, eu tenho um temporizador. Eu tenho aqui um sinalizador, 3, né? Aliás, 3 sinalizadores. E cada contato desse, ó, esse contato aberto, 33, 34 de K2, ele liga essa lâmpada dizendo que o motor está partindo em triângulo. Quando eu tenho esses símbolos associados ao meu sinalizador, quer dizer que ele vai ficar
piscando, vai ficar piscando, tá bom? Então vamos verificar isso aqui. Bom, ele fala primeiro do componente de uma botoeira. Aqui está, essa aqui é uma botoeira, tá? Como que ela funciona? Eu fixo ela no painel através dessa relinha, né? E eu aperto o botão, ó. Apertei, soltei, né? Quando eu aperto, ela muda o estado do contato. Quando eu vou usar, eu solto, ela volta para o estado de repouso, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o símbolo que ela tem aqui, ó, tá? Ela tem um símbolozinho, eu vou mostrar para você, 11 e 12, que quer dizer normalmente fechado. Eu tenho aqui um sinalizador, né? Que ele uma botoeira que funciona igual a outra. Eu aciono, ela muda de estado. Eu solto, ela volta para o estado de repouso. Olha aí o símbolo dele lá, ó, 13 e 14, é a simbologia da botoeira, certo? Aqui, ó, 13 e 14. Quando eu aciono a botoeira, né? Ó, quando eu aciono, ela fecha. Qual outro componente que eu tenho? Eu tenho um buzzerzinho, né? Eu mostrei lá para vocês a simbologia do buzzer. Aqui é um sinalizador sonoro. O que é isso? Ele começa a acender e começa a tocar um barulhinho, tá? Qual que é a conexão desse botão, né? A gente tem que olhar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Vamos ali, vamos ver se dá pra gente ver aqui, tá bom? Ele tem lá, ó lá, X1 e X2, que é as conexões de um sinalizador. Por quê? Eu preciso de tensão para que ele funcione, tá bom? Eu tenho outra botoeira que a gente chama de conjunto de botoeira. Aqui está um conjunto de botoeira. Eu tenho o verde, que é para acionar, para ligar, que é 1. E o 0, que é para desligar. Como que funciona isso? Eu vou colocar um contato normalmente fechado, tá vendo aqui, ó, NC, do lado que aciona esse botão vermelho. Então, qual o lado que eu vou... Olha lá, botão vermelho que está acionando é esse lado aqui. Então, eu coloco o quê? Eu coloco esse contato, vou colocar contato na minha botoeira. Eu vou colocar o contato na minha botoeira, do lado que for acionando esse, ó, tá vendo? Tá vendo aí? Aquele é o lado. Então, eu coloco o lado do parafuso aqui desse lado. Eu vou colocar ele aqui para você ver, certo? Coloquei ele lá. Quando eu acionar o vermelho, ó, só para você, ó, quando eu acionar o vermelho, ó, eu abri o contato. Da mesma forma, quando eu precisar de ligar o contato NA, tá vendo aqui, ó, 3 e 4, NO, normal, open, né? Qual que é? É o verde, certo? Qual que aciona o verde? Ó, é esse outro lado. Então, eu coloco o parafuso, tá vendo? Do lado da conexão, certo? E quando eu apertar o verde da minha botoeira, ó lá, ele vai funcionar, vendo? Fora aqui, aí, olha lá, deixa eu focar, ó, eu apertei o verde, ele funciona. Então, através de bloquinhos de contato, eu faço com que os meus componentes funcionem. Da mesma forma, a seletora. A seletora, essa seletora aqui, ela tem 3 posições. Posição 0, posição esquerda e posição direita. Como que eu faço para funcionar isso aqui? Eu pego o bloquinho que já tem dela, ó, 2NO, certo? E vou instalar. Como que eu funciono com isso aqui? Eu coloco ela dessa forma aqui, ó. Eu encaixo ela, certo? Não tem nenhum contato ligado, posição 0. Se eu ligar para um lado, aciona um contato. Se eu ligar para o outro lado, aciona um contato. Então, eu estou dizendo que essa chave seletora,
ela tem 3 posições. Posição de repouso, em um dos contatos acionados. Para a esquerda eu aciono um e para a direita eu aciono o outro. Beleza? Aqui estão os contatos. Olha lá. NO, NO. Está acionado um, posição de repouso, eu aciono o outro. Da mesma forma, né? Tudo passa pelos contatos, aberto e fechado. Eu tenho aqui um contator, certo? Eu tenho os 3 contatos principais. Esse aqui serve para motor monofásico ou motor trifásico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, L1, L2, L3, que eu vou mandar linha para cá. E vou mandar na saída, certo? T1, T2, T3, que é os terminais do motor. Eu vou mandar para o motor. Eu tenho aqui um contato aberto. Se eu precisar de mais contatos, na minha lógica do meu contato, lá no meu diagrama, eu precisar de mais contatos do que só esse aberto que tem aqui, o que eu faço? Existem vários tipos de blocos de contatos, tá vendo? Eu tenho um bloco de contato, que aqui eu tenho um NO e um NC, um normalmente aberto e um normalmente fechado. Um NO, o normal open, aberto, e o NC, normal closed, ou fechado. Como que eu faço? Eu conecto aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo aqui embaixo? Ele tem a conexão, eu coloco a conexão aqui, ó, assim, né? E ligo, conectei, tá vendo? Vou acionar aqui, ó, conforme eu acionar o contato, ó, o jogo de contatos, e ele tem uma travinha aqui, ó, você tá vendo? Se eu precisar tirar ele, eu vou acionar aquela travinha e vou puxar o contato, tá vendo? É assim que eu coloco mais contatos que eu preciso no meu contator. Por exemplo, eu tenho um outro contator aqui, uma outra marca, né? Aqui, ó, ele é dessa posição. E eu tenho aqui um jogo de contato. Aqui eu tenho normalmente open, ó, tá vendo? Deixa ele focar. Normalmente open. Vamos supor que eu precise de um NC, normal closed, tá vendo? 1 e 2, normal closed. Eu posso fazer o que? Eu venho com ele aqui, aciono ele aqui, ó, coloco ele, né, nessa posição e empurro ele para cá, ó. Pronto. Fez o clique, encaixou, ele está ligado. Então, conforme funciona o contator, esse contato muda de estado. Existem várias conexões. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver os contatos. Olha que interessante esse relé térmico. Eu tenho um contator, um mini contator da WEG, tá? Ele tem todos os contatos aqui, ó. Deixa eu mostrar para você os contatos. Vamos lá. Olha lá. Tá vendo aí os contatos? Eu tenho 3 contatos de potência, um NO, A1 e A2. Deixa você ver aqui. Lá, A1 e A2, certo? E se eu tenho que colocar um relé térmico, ele fica muito apertado. Então, inventaram um relé térmico, tá vendo? Com 5 conexões, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 conexões é para o motor, um contato é a saída do normal 14, ó. Se você ver, ele vai estar aqui, tá? Deixa eu só dar uma ampliada aqui. Agora eu dei uma ampliada e vou mostrar para você direitinho como que funciona, né? Eu tenho o componente, certo? Aqui está o componente. Ele tem lá, ó, L1, L2, L3, NO e A1. Embaixo eu tenho T1, T2, T3, 14 e NO. Se eu precisar colocar esse relé térmico, eles já fabricaram um relé com 3 condições para me ligar L1, L2, L3, tá vendo? Que vai sair aqui, ó, L1, L2, L3. Eu tenho mais um contato, que é o 14. Tá vendo lá? 14, que ele tá ligando, ou no 22, mas na verdade é o 14, nesse caso. E o A2, tá vendo? Que é a bobina. Então, o A2 do meu contator, ó, tá vendo aqui? Vou mostrar para você, ó, o A2,
Tá aqui, ó, o A2 é o último contato. Eu vou colocar ele dessa forma aqui, ó. O A2, tá vendo? Ele vem para cá. O segundo lá é o 14, ele vem para o 14. Então, eu conecto ele dessa forma assim. O relé é maior que o... Então, ele fica desta forma aqui. Então, o contato A2 que estava lá, fica difícil de eu pôr. Eu coloco aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar os dois aqui para você, ó. A2 aqui e 14. Olha lá, A2 lá e ao lado dele é o 14, normal open. Então, existe aí a possibilidade disso. Vou mostrar para você o temporizador. Esse aqui é um temporizador. Ele tem minutos e segundos. Tem aqui o quanto que eu quero, 15 minutos ou 15 segundos. Eu não posso deixar de ver o diagrama dele, né? Ele tem aqui, ó, L1 e L2, que é o quê? Aonde eu vou alimentar o meu relé. Aqui a gente usa muito o A1 e o A2. Nesse caso, a ligação do componente é L1, L e N, tá? Existe os circuitos trifásicos 380 volts, onde fase e neutro é 220. Veja bem que, ó, nesse caso é a C220. Então, eu vou ligar o N e o L aqui. Aqui tem os contatos, 11, 12, 11, 14. É um contato reversível. E aqui eu tenho aqui a contagem de tempo, ó, tá vendo? Esses contatos vão mudar de estado quando ele cumprir esse tempo aqui, ó, on delay, quer dizer, ele vai mudar o estado após a energização. Então, eu energizo L1, L2, ele conta um tempo e aí ele muda de estado. Quem vai contar o tempo é o tempo desse botãozinho aqui, que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, desta forma, eu estou fazendo o quê? Estou mostrando para você que cada componente, ele tem o seu circuitinho de funcionamento. Como que eu ligo A1 e A2? Eu vou ligar através de uma chave, de um botão, alguma coisa eu vou ter que fazer. Contato de um contator, tal. Quando eu energizar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esses contatos mudarem de estado, o 15,16 e o 15,8. Tá vendo aqui? Certo? Como que eu faço isso funcionar? Isso é um relé de ciclo. No canal, se você der uma olhadinha, nós temos lá um relé de ciclo, tá? Tem um vídeo lá só sobre relé de ciclo. Aqui sempre você vai olhar o componente. O que é esse componente? É o relé de bomba de condomínio. Como que funciona esse cara? Aí eu tenho a simbologia dele aqui. Eu alimento a parte eletrônica, tá vendo? Esse xizinho com A1 e A2. Alimento C1, C2, né? E do K1, K2 eu mando para dois contatores. Seriam duas bombas. E eu tenho aqui o que? A boia. O que eu faço? Cada vez que a boia manda ligar uma bomba, ele aciona uma saída. Então, ela mandou ligar, ligou K1. Aí a caixa enche, a boia desliga. Quando vier tensão novamente pela boia, né, por esse contato aqui, ele tira do K1 e manda para o K2. Então, o que ele faz? Ele fica revezando as duas bombas, tá? Porque bomba de condomínio, ela não pode ficar parada, senão ela dá problema. Você viu que todos os componentes de comandos elétricos, ele tem contatos. Ele tem aonde funciona o contato através de um circuito eletrônico, se for um temporizador, ou da comutação de contatos, se for um contator. Então, o contator tem lá o A1 e o A2, tá vendo? E é que esse aqui é mais difícil de ver. Vamos ver se eu consigo. Olha lá. A1 e A2. Então, quando eu energizo o A1 e A2, esses contatos mudam de estado através de um campo magnético que tem uma bobininha lá dentro e ele faz essa comutação. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Para você que chegou até agora, eu peço que você deixe o seu joinha. E se você é novo no nosso canal, eu convido você a ver os nossos outros vídeos, a compartilhar os nossos vídeos e a deixar nos comentários o que você achou do vídeo. E se você quiser solicitar alguns, deixe aí também no nosso comentário. Muito obrigado